Fala pessoal, oi você que acompanha o blog do Enem NE10. Estamos de volta para mais um vídeo de dicas. Dessa vez a gente vai conversar com o professor Sérgio do GGE sobre a prova de História do Enem. Professor, como é que é mais ou menos assim essa prova de História do Enem? O Fera agora que vai prestar a prova, o que ele pode esperar? Textos longos, como é de costume, contextualizações? Certo. Oi, pessoal, tudo bom? Pessoal, a prova do Enem, ela faz parte de um conjunto maior que é a prova de Ciências Humanas. E o que é que cada vez mais fica evidente nas provas de Ciências Humanas? Que cada vez mais os assuntos, os conteúdos dessas 4 disciplinas que compõem a prova de Ciências Humanas, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, esses assuntos, eles cada vez mais se conectam, eles cada vez mais se fundem. Então, tanto é que chega a ser curioso quando a gente está no pós-ENEM, no pós-prova, quando a gente pega a prova, que a gente vai analisar, fica até uma briga, no bom sentido, de saber assim, poxa, essa questão a gente atribui a quem? Essa questão é uma questão de história? Aí o professor de sociologia, não, mas isso aqui vem do meu conteúdo, o professor de geografia, mas peraí, se o aluno souber isso aqui de geografia, ele não consegue resolver. E aí, essa é a grande pegada. São conteúdos Da muito prova. transversais, Muito né? transversais. Então, eles dialogam muito entre eles. Então, é muito difícil, às vezes, tipo assim, 80% da prova é difícil você dizer isso aqui é só de história, isso aqui é só de geografia. É muito difícil. Então, é uma característica muito forte da prova do Enem isso, de tentar trazer essa fusão das 4 disciplinas que compõem o corpo da prova de Ciências Humanas. Então, de que maneira o aluno pode estudar para se preparar para esse tipo de diálogo entre as diversas áreas? É em casa mesmo, é tentar estudar as diversas matérias que têm correlação juntas, ou ao ler um enunciado, um texto de história, tentar perceber o que há de questão geopolítica, econômica, social também nesses contextos? Como é que ele pode direcionar melhor seus estudos? Veja só, Valentine, a grande dica que a gente costuma dar para os nossos alunos é ele ter essa leitura de mundo mais global, certo? Essa coisa mais universal, sem aquele sectarismo, sem aquela separação que era o que marcava os antigos vestibulares. Né? Os antigos vestibulares, o aluno estava muito concentrado naquela ideia de vamos gravar aqui tal conteúdo, gravar tal data, gravar tal personagem histórico, porque se eu souber essas dicas aqui eu resolvo qualquer questão. Acabou-se, passou-se esse tempo desse tipo de prova. Agora, o grande X da questão é você ter essa perspectiva mais horizontal da prova, uma perspectiva mais globalizante, de você saber fazer a conjunção de conteúdos de história, de geografia, de filosofia, de sociologia. Essa é a grande dica que a gente pode dar. O aluno ele tem que abrir a cabeça para ele tentar fazer as conexões com as diversas áreas as diversas áreas do conhecimento de ciências humanas, né? Até porque as coisas elas nunca acontecem de forma isolada, né? Se você pegar um movimento cultural, um movimento musical, ele sempre está inserido no contexto econômico daquela sociedade, né? Dos problemas Correto. políticos. É, Então, é legal essa prova do Enem, porque a gente está aprendendo a enxergar mais o mundo de uma forma transversal, né? isso, E nunca Valentine. colocando as coisas na caixinha. Nunca colocando na caixinha. Valentine, um tema, por exemplo, que chega essa reta final, certo? A gente está já bem próximo da prova. E aí, qual é uma situação que nós, professores, nos deparamos constantemente? O aluno, ele chega com aquela angústia. Professor, o que é que o senhor acha que a gente pode privilegiar mais, que a gente deve estudar um pouco mais, fazer uma revisão um pouquinho mais com cuidado e tal? E aí tem alguns temas que a gente sempre dá como dicas para o aluno. Por exemplo, um tema que eu sempre coloco aos nossos alunos lá no GGE é que, por exemplo, a temática de escravidão. Essa é uma dica que eu dou para o aluno, que o aluno ele tem que enxergar a escravidão não como uma coisa particular de um período só da história do Brasil. A escravidão, ela permeou por vários momentos da nossa história e ela viveu várias fases. E você teve várias escravidões no Brasil, certo? Você teve vários modelos, né, de escravidão. Você teve a escravidão no começo, ela sofre transformações ao longo do tempo. Essa mesma escravidão que um dia já foi tão apoiada pela sociedade, tem uma hora que essa mesma sociedade começa a mudar sua linha de pensamento, e essa mudança de pensamento, ela não se dá por questões apenas internas, mas também por fatores externos, né? A mudança do sistema econômico, onde o capitalismo industrial se estabelece com sua força
na transição do século XVIII para o século XIX, isso faz com que essa nova ordem econômica já não caiba um modo de produção, um modo de trabalho escravista. Então isso já não faz conexão com o que o mundo está vivendo no século XIX. Por isso que no século XIX vem a crise do escravismo, porque ela já não... Então a gente tem que fazer essa conexão do que é que acontecia no Brasil, o que é que acontecia em outras partes do mundo. De que maneira isso se refletiu também até os dias atuais, né? Isso é de uma importância gigantesca, porque assim, o que é muito marcante da prova do Enem, o Enem ele não quer que você saiba que foi no processo da Lei Áurea que foi decretado o fim da escravidão no Brasil. O Enem ele quer muito mais do que isso. O Enem ele quer que o aluno reflita o seguinte: e esse ex-escravo, ele foi devidamente absorvido, inserido na sociedade. Quais foram os processos de exclusão? Por que é que até hoje a gente tem um racismo velado na sociedade brasileira? Então o Enem ele quer essa reflexão do aluno. Ele não quer que o aluno saiba que a princesa Isabel, naquele momento ali, assinou uma lei que acabou... Não é mais isso. Não é mesmo. O Enem ele quer um aluno com essa mente mais aberta, com essa mente mais crítica, mais contextualizada. Legal, olha aí, gente, dica importantíssima e também interessante, né, nisso do que o professor Sérgio falou, a gente sempre está procurando filmes que trazem esses contextos sociais, ler mais, né, Muito. sobre essas temáticas, por isso fica sempre ligado no blog, que a gente também está postando dicas de filmes, dicas de séries, playlists, um conteúdo mais interativo mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, fica firme aí, bons estudos e até o próximo vídeo.